Colegas engenheiros e engenheiras, meu nome é Almir Luiz Antunes, sou engenheiro civil e fui professor, hoje estou aposentado, da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, onde lecionei as disciplinas de resistência dos materiais, de pontes e de concreto protendido. Fui professor assistente também do Dr. Carlos Machado na disciplina de concreto pretendido da Escola de Engenharia da Universidade Gama Filho. Venho trazer aos senhores algumas informações sobre um ramo muito interessante da engenharia civil, que é o ramo que trata de análise, reforço e recuperação de estruturas de concreto armado. É um ramo que exige do engenheiro projetista, do engenheiro que vai elaborar um laudo pericial ou do engenheiro executor de uma obra de reforço ou de recuperação, uma gama muito grande de conhecimentos de itens relacionados à engenharia civil. É um campo muito interessante e nós vamos falar alguma coisa sobre eventos, sobre não conformidades que são apuradas em obras de concreto armado e que, em sua maioria, poderão ser feitas através de obras de reforço, de recuperação e de estruturas, né? Por exemplo, um caso muito comum que aparece em edificações é o de problemas de não conformidade em pilares, né? Muitas vezes o revestimento aparece com uma trinca ou com uma fissura, e isso desperta a necessidade de se aprofundar, de se pesquisar o que está acontecendo com a estrutura daquele pilar, né? E quando o assunto é desvendado, então aparecem situações como essas que nós estamos mostrando aqui, né? Depois da remoção do revestimento e da remoção de concreto desagregado, aparecem armaduras oxidadas, muitas delas já em processo de corrosão, né? Como neste caso, como neste aqui também, de uma base de pilar. Neste caso aqui, além de haver um processo de corrosão, aparece também uma profundidade maior de zona afetada do concreto, né? Justamente na base do pilar, reduzindo a seção transversal e exigindo um imediato trabalho de escoramento e de recomposição da seção original. Neste caso, a gente vê uma armadura externa chamada de armadura de encamisamento do pilar, quer dizer, esse pilar vai sofrer um aumento na sua largura, na sua base. Aqui também é a colocação de uma armadura em tela destinada a se proceder a um trabalho de encamisamento do pilar. Tal como no pilar, muitas vezes em vigas aparecem também sintomas claros, seja através de trincas, de fissuras, seja através de deformações excessivas, que levam à necessidade de um aprofundamento na pesquisa, de um estudo da situação, para que se projete, então, um reforço ou uma recuperação da estrutura. A diferença entre recuperação e reforço é que na recuperação, quando se tem uma estrutura com não conformidade, nós fazemos um conserto, uma recuperação daquela não conformidade, mantendo as cargas originais que foram previstas em projeto. Já no caso de reforço, irá ocorrer quando se constata, por exemplo, que a armadura para as cargas de projeto, que as armaduras estão insuficientes, não é? Então precisa se acrescentar armadura, um dos processos, né? E quando se quer também fazer um aumento de carga
no momento em que se descobre a necessidade de atuar numa não conformidade de uma estrutura, aí se projeta um reforço para a estrutura. Aqui casos de fissuras que podem aparecer em vigas, nesse caso aqui são umas fissuras junto ao apoio, né? São fissuras importantes que precisam ser pesquisadas. Aqui fissura na face inferior da viga. Após os trabalhos de remoção do concreto desagregado e de limpeza das armaduras, de aplicação de produtos que limpem efetivamente a armadura e que protejam essa armadura quando ela não está ainda com um grande percentual de volume relativo à oxidação, e após então a remoção do concreto desagregado, o que se tem são as armaduras aparentes e prontas para serem envolvidas com uma argamassa polimérica ou com um grout, enfim, que iria constituir a continuidade, a recomposição da seção transversal da viga que estava com o problema. Isso vale também para estribos, né? E depois de recomposta, a viga, que poderia ser uma dessas, fica com o seu aspecto normal, pronta para receber um selante, uma pintura, etc., né? Mesmo problema pode ocorrer com lajes, né? Várias razões podem levar à ocorrência de desplacamento do concreto de revestimento da armadura, corrosão nas armaduras ou ainda um processo de oxidação, e isso pode ser tratado também desde que se usem produtos adequados para a limpeza e para a conservação do aço, ou que se use uma argamassa adequada, um grout, uma argamassa polimérica, para que se recomponha definitivamente essa situação, podendo-se e devendo-se também atuar nas causas que poderiam ter levado a essa situação. Essa recomendação, inclusive, seria válida para vigas, pilares e lajes, né? Atuar. Há casos de recuperação de estruturas em que se usa não concreto, não argamassa, não o grout, e sim uma estrutura metálica, né? Um caso como esse de uma obra que ficou inacabada, mas apurou-se que ela estava muito mal executada, né? Uma concretagem muito ruim, cheia de segregação, de bicheiras. Então optou-se aqui, e pode-se optar sempre, quando há anuência do arquiteto, em uma solução metálica, nesse caso, né? Essa solução depois pode ser revestida com tijolo e pode sofrer o tratamento como se fosse uma peça de concreto normal, e dando o acabamento desejado pelo arquiteto. Situações extremas como essas, por exemplo, esse prédio, ele caiu, ele tombou, um prédio com 22 andares, não é? O que levou esse prédio a essa situação? Neste outro aqui, um prédio construído há 14 anos atrás, de repente sofreu uma inclinação forte na varanda em balanço, né? Então, quais foram as causas? Por que isso aconteceu? Esse outro caso aqui, um prédio com mais de 50 anos de construção, ele simplesmente inclinou para frente, enquanto no terreno vizinho se procedia a um trabalho de execução de fundações em estaca-hélice, né? Tá, tem-se logo a primeira impressão, poxa, foi devido à estaca e tal, mas a pesquisa, a formatação do diagnóstico mostrou que não foi bem isso que aconteceu. Aqui é o caso de uma estrutura sujeita a incêndio, né, ao fogo. Então, há que se fazer também um trabalho de pesquisa para avaliar se a estrutura pode ser recomposta ou precisa ser abandonada, né?
Esse caso aqui é um caso muito comum que nos mostra a perda, a ruína de marquises ou de varandas em balanço, né? São 3 casos distintos e é um ponto muito sensível na estrutura de concreto, essa questão de estruturas em balanço, né? E descuidos na execução da obra, ou mesmo na elaboração do projeto, ou na manutenção da obra, podem levar a esse caso extremo de queda de marquises em balanço, né? Essas não conformidades todas, elas são interessantes para o engenheiro civil, por quê? Porque, em primeiro lugar, a ocorrência de não conformidade sempre resulta em aquisição de conhecimentos que devem ser seguidos, esses conhecimentos, por os engenheiros que irão trabalhar em obras semelhantes a essas que sofreram não conformidade. Especialmente obras que entram em ruína, há necessidade de uma pesquisa muito forte para se saber as causas reais e que dali para frente não haja mais a ocorrência dessas causas em futuros projetos, né? Mas é interessante essa atividade, como eu falei no início, porque ela exige conhecimentos bem razoáveis sobre concreto, sobre aço, sobre desempenho de uma estrutura, sobre vida útil, sobre as especificações para uma boa inspeção de estrutura, né? Para a formulação de diagnósticos, como se deve proceder na busca de informações que possam levar a cenários viáveis para a ocorrência da não conformidade. Enfim, são conhecimentos que o engenheiro deve ter na hora de avaliar as causas de um problema e também na hora de se fazer um projeto ou de executar uma obra de recuperação, né? Conhecimento de estruturas metálicas, conhecimento de estruturas de concreto armado protendido, são necessários para que o engenheiro faça com segurança um trabalho nessa área importante da engenharia civil. Se houver interesse dos senhores em obter mais informações mais detalhadas, eu recomendo que possam assistir ao curso formulado pela HCT e que trata exatamente da análise, recuperação e reforço de estruturas de concreto armado. Obrigado pela atenção dos senhores.